Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria. Bom, olha só, a questão diz assim, ó. Na figura, o triângulo ABE é equilátero e tem o lado AB em comum com o quadrado ABC. Bom, então olha só, a figura é essa daqui, ó. Ele fala que esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABE, é um triângulo equilátero e tem o lado AB em comum com o quadrado ABC. Então, esse lado do triângulo equilátero também é lado comum com o quadrado. Tá legal? Aí depois ele diz assim, ó. O ponto F é a intersecção da diagonal BD do quadrado com o lado AE do triângulo. Então, olha só. Esse ponto F aqui, ó, é a intersecção da diagonal BD com o lado do triângulo equilátero AE. Então, esse ponto F aqui, ó, ele vai intersectar o lado do triângulo equilátero, beleza? No lado AE. E ele também é um ponto da diagonal BD do quadrado, tá? Aí depois ele diz assim, ó. Se a medida do lado AB é 1 mais raiz quadrada de 3 centímetros. Então, a área do triângulo BEF em centímetros quadrados mede. Tá, então ele fala o seguinte, ele fala que o lado AB vale 1 mais raiz quadrada de 3 centímetros. Então, esse lado aqui vale 1 mais raiz quadrada de 3 centímetros. E ele quer saber a área do triângulo BEF. Então, ele quer a área do triângulo BEF. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, a minha solução, eu pensei da seguinte maneira, eu pensei assim, ó. Eu botei. Primeira ideia. Na figura, vamos achar o comprimento do segmento DG. Então, olha só. Aqui eu estou repetindo a figura, né? Aí eu quero prolongar esse lado aqui aí até o ponto G, que vai ser um ponto do lado CD do quadrado, tá legal? Então, eu quero achar o comprimento DG. Eu quero achar esse comprimento aqui, ó, DG. Beleza? Tranquilo? Então, repara comigo, olha só. Esse triângulo é um triângulo equilátero, né? Logo, esse ângulo tem que ser de 60, porque todos os ângulos internos do triângulo equilátero tem que valer 60 graus. Como isso daqui também é um quadrado, então esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Como esse ângulo aqui é de 60, né, que é o ângulo interno do triângulo equilátero, então esse ângulo aqui tem que ser de 30, porque é o que falta para chegar a 90. Então esse ângulo aqui é de 30 e esse ângulo aqui é de 90. Aí, como essa figura é um quadrado e esse lado aqui, ó, vale 1 mais raiz quadrada de 3, logo esse lado aqui também tem que valer 1 mais raiz quadrada de 3, porque o quadrado tem todos os lados iguais, né? Beleza? Então, nesse triângulo aqui, ó, a gente vai achar esse segmento DG, tá legal? Aí eu botei assim, ó, vamos destacar, né, o triângulo ADG. Então, eu quero destacar esse triângulo aqui, ó, ADG, esse triângulo aqui que tá pintado, tá legal? Então, tá aqui, triângulo destacado, né, triângulo ADG. Aí, esse ângulo aqui é de 30 graus. Esse lado aqui, ó, vale 1 mais raiz quadrada de 3, e eu quero achar o segmento DG. Aí eu botei assim, ó, achar DG por razão trigonométrica. Então, para achar DG, eu vou fazer a tangente de 30, tá legal? Porque repara o seguinte, olha só, como esse triângulo é um triângulo retângulo, em relação a esse ângulo de 30, isso daqui é cateto oposto, isso daqui é cateto adjacente. Aí a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, beleza? Então, a tangente de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Aí o que vai ser a tangente? Vai ser o cateto oposto, que é o segmento DG, dividido pelo cateto adjacente, que vale 1 mais raiz quadrada de 3. Aí isso é igual a tangente de 30, que vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá legal? Então, olha só. Eu vou pegar isso daqui, ó, está dividindo, vou jogar para cá multiplicando. Então, fica assim, ó, DG, que é igual a 1 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3. Vou aplicar distributivo aqui termo a termo. Então, vai ficar
raiz quadrada de 3 vezes 1, isso vai dar raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, o segmento DG é igual a raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3. Tá legal? Tranquilo? Aí depois a minha segunda ideia. Minha segunda ideia eu pensei assim, ó. Agora, vamos achar o comprimento do segmento AG no triângulo ADG. Então, no mesmo triângulo, eu quero achar esse comprimento aqui, ó. O comprimento AG. E como é que eu vou achar esse comprimento? Eu botei assim, ó. Achar AG por razão trigonométrica. Agora eu vou fazer o seno de 30 graus. Eu quero fazer o seno desse ângulo. O seno vai ser o cateto oposto, que é o cateto que está de frente, dividido pela hipotenusa. Tá legal? E o seno de 30 vale meio. Então, o seno vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí isso é igual a meio. Tá legal? Tranquilo? Então, olha só. Esse daqui está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Esse daqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Então, fica assim, ó. Raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3 vezes 2, que é igual a G. Aqui eu vou aplicar a distributiva termo a termo. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 3, dá 2 raiz quadrada de 3. E 2 vezes mais 3, isso vai dar mais 6. Então, o segmento AG é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3. Tá legal? Aí depois, eu pensei assim, ó. Vamos lá. Terceira ideia, botei. Vamos chamar EF de X. E achar AF em função de X. Então, esse segmento aqui, ó, EF, eu estou chamando de X. E eu quero achar esse segmento aqui, AF, em função de X. Então, raciocina comigo, olha só. A gente sabe que isso daqui, ó, é lado do triângulo equilátero, né? E esse lado do triângulo equilátero vale 1 mais raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Então, como aqui eu chamei de X, então esse pedaço aqui em função de X, ele tem que ser o lado todo menos X. Então, o segmento AF, ele vai valer 1 mais raiz quadrada de 3 menos X. Beleza? Tranquilo? De boa? E sabendo que esse segmento todo aqui é o AG, a gente achou que vale 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3. Tá legal? Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos lá, botei assim, ó. Sabendo que AG é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3 e AF é igual a 1 mais raiz quadrada de 3, vamos achar o segmento EG. Então agora eu quero achar esse segmento aqui, ó. O segmento EG. Tá? Então ficou assim, olha só. Ó, o segmento AG vale 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3. O segmento AE vale 1 mais raiz quadrada de 3. Então agora para achar esse pedacinho aqui, ó, basta a gente pensar no seguinte, olha só. O segmento AE adicionado o segmento EG é igual o segmento AG. Eu quero, ó, essa parte somado a essa é igual a essa parte toda, né? Que é o somatório dessas duas partes. Substituindo, o segmento AE vale 1 mais raiz quadrada de 3, aí aqui a gente repete, mais EG, e o segmento AG vale isso daqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6 sobre 3. Quero tirar esse denominador, então vou pegar todos os termos desta equação e vou multiplicar por 3, porque o denominador é 3. Então vai ficar 3 vezes 1, dá 3. 3 vezes raiz quadrada de 3, dá 3 vezes raiz quadrada de 3. 3 vezes segmento EG, aqui ó, 3 vezes segmento EG. E quando eu pegar esse termo aqui e multiplicar por 3, vai morrer o 3 de cima com o 3 de baixo. Então fica 2 vezes raiz quadrada de 3 mais 6, beleza? Agora eu vou pegar esses dois termos aqui, vou passar para outro membro. Aí lembrando, troca de lado, troca de sinal. Então olha aqui, positivo, vem para cá negativo. Positivo, vem para cá negativo. Então fica assim, ó, 3 vezes EG, aqui ó, 3 vezes EG, que é igual a 6 menos 3, beleza? E aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 3 vezes raiz quadrada de 3. 6 menos 3, isso vai dar 3. E 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar menos raiz quadrada de 3. Então fica 3 vezes EG, que é igual a 3 menos raiz quadrada de 3. Tá multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica assim, ó.
vai ficar, ó, tá multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica EG, que é igual a 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Então, na figura, esse pedacinho aqui, ó, ele vale 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá legal? Tranquilo? Aí lembrando que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30. Logo, esse daqui tem que ser um ângulo de 60, né? Porque é o que falta para chegar a 180. Olha só, 90 mais 30, 120. 180 menos 120, 60. Então, esse ângulo aqui tem que ser de 60 graus. Tá legal? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Aí depois minha quarta ideia ficou assim, ó. Sabendo que o triângulo DGF é semelhante ao triângulo AFB, pelo critério de semelhança, ângulo, ângulo, ângulo. Vamos lá, galera, olha só. O triângulo DGF, ó, DGF, beleza? Ele é um triângulo semelhante ao triângulo AFB, ó, AFB. Então, esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo aqui, ó. Bom, por que semelhante? Olha só. Esses dois ângulos aqui são ângulos iguais, né? Ao PV, oposto pelo vértice, beleza? Esse ângulo aqui é alterno interno a esse, ó. Porque essa reta é paralela a essa, cortada por essa transversal. Aí consegue enxergar um Z aqui, ó. Tá vendo o Z? Então podemos afirmar que esse ângulo aqui, ó, é alterno interno a esse daqui. Então são ângulos iguais. E a mesma coisa aqui, olha só. Esse ângulo aqui, ó, é alterno interno a esse. Tá vendo o Z aqui, ó, também, ó? Beleza? Então se esse ângulo é de 60, esse daqui também tem que ser de 60. Então os dois ângulos têm os dois triângulos têm os três ângulos iguais. Tá legal? Tranquilo? Então destaquei aqui, olha só. O triângulo DFG, né? Então que é esse triângulo aqui, ó. DFG, esse triângulo aqui, ó. Beleza? Aí o segmento FG vale x mais 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3, beleza? Que é essa partezinha aqui, ó, somada, né? Esse pedaço mais esse daqui, beleza? E esse segmento aqui, ó, que é o segmento DG, a gente achou, né? Que vale raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3. Tá legal? Tranquilo? E agora esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, destacado aqui. Então, olha só. O segmento AF vale 1 mais raiz quadrada de 3 menos x. Beleza? Que é esse segmento aqui, ó. AF, que vale 1 mais raiz quadrada de 3 menos x. E o segmento AB, que vale 1 mais raiz quadrada de 3. Que é esse segmento aqui, AB, que vale 1 mais raiz quadrada de 3. Tá legal? Tranquilo? Agora, por semelhança, eu vou dizer o seguinte, ó. Que o segmento FG está para o segmento AF. Vamos lá, ó. FG, que é esse segmento aqui, ó, está para esse ângulo aqui, ó. Ele é oposto a esse ângulo. Então, no outro triângulo, o seu homólogo também tem que estar oposto ao mesmo ângulo, né? Aqui, ó, o mesmo ângulo é oposto a esse lado aqui, ó, segmento AF. Então, FG está para F. Assim como o segmento DG, ó, que é esse segmento aqui, ó, que é oposto a esse ângulo, né? Então, esse ângulo aqui, ó, é oposto a esse lado. Então, o homólogo do segmento DG no outro triângulo também tem que ser oposto ao mesmo ângulo. Aqui, ó, ao mesmo ângulo, né? Que é oposto ao segmento AB. Então, fica assim, ó. FG está para F, assim como DG está para AB. Substituindo o segmento FG, vale isso daqui, ó. X mais 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3 está para o segmento AF, que é 1 mais raiz quadrada de 3 menos x, igual segmento DG. Então aqui, ó, o segmento DG, que vale raiz quadrada de 3 mais 3 sobre 3, e o segmento AB, que vale 1 mais raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou resolver essa soma. Então olha só, vai ficar 3 vezes x. Então isso vai dar 3x. Aí mais
3 menos raiz quadrada de 3, ó, mais 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 3, beleza? Aí depois eu vou pegar esse daqui, ó, que aí vai ficar a divisão de frações, né? Isso daqui tá sobre 1, tá legal? Então, eu vou permanecer com a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, o inverso disso daqui, ó, é 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 3 menos x. Beleza? Tranquilo? E aqui é a mesma coisa, olha só, igual. Eu vou resolver essa divisão. Então, eu permaneço com a primeira, tá aqui, ó, permaneço com a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou multiplicar pelo inverso dessa, que é esse aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então, ficou assim, ó. Agora ficou multiplicação de frações. Multiplico em cima e multiplico embaixo. Então, vai ficar 3x mais 3 menos raiz quadrada de 3 vezes 1. Então, tá aqui, ó. 3x mais 3 menos raiz quadrada de 3, né? E multiplicando aqui embaixo, ó, 3 vezes esses 3 termos. Então, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes raiz quadrada de 3 vai ficar mais 3 vezes raiz quadrada de 3. E 3 vezes menos x dá menos 3x. Igual. Aqui é a mesma coisa, multiplicação de frações. Multiplico em cima e multiplico embaixo. Raiz quadrada de 3 mais 3 vezes 1 dá raiz quadrada de 3 mais 3. 3 vezes esse valor, então fica 3 mais 3 vezes raiz quadrada de 3, né? Beleza? Aí depois eu vou multiplicar cruzado, olha só. Isso daqui vai multiplicar esse numerador e isso daqui vai multiplicar esse numerador, tá legal? Então vai ficar esse vezes esse, é o que tá aqui, ó. E esse vezes esse, que é o que tá aqui, ó. Depois eu aplico a distributiva termo a termo. Vamos lá, galera, olha só. Aplicando a distributiva termo a termo, isso vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar, ó, 3 vezes 3x, isso vai dar 9x. Acompanha aqui para não se perder, ó. 3 vezes 3x, isso dá 9x. Depois, eu vou pegar daqui para lá, tá legal? Então, 3x vezes 3 dá 9x. Aí, 3x vezes 3 vezes raiz quadrada de 3, então isso vai ficar 9 vezes raiz quadrada de 3x, beleza? Tranquilo? Aí depois aqui, ó, 3 vezes 3, isso vai dar 9. E 3 vezes 3 raiz quadrada de 3, isso dá 9 vezes raiz quadrada de 3. Agora esse vai multiplicar esses dois. Menos raiz quadrada de 3 vezes 3 dá menos 3 raiz quadrada de 3. E menos raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar menos 9, tá legal? Agora aqui, olha só, esse daqui vai multiplicar esses dois. 3 vezes raiz quadrada de 3 dá 3 raiz quadrada de 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora esse vai multiplicar esses dois. 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 9. 3 vezes raiz quadrada de 3 vezes 3, isso vai dar 9 vezes raiz quadrada de 3. Agora esse daqui vai multiplicar esses dois. Menos 3x vezes raiz quadrada de 3 dá menos 3 raiz quadrada de 3x. Menos 3x vezes mais 3, isso vai dar menos 9x. Tá legal? Tranquilo? Bom, agora aqui, olha só. Vai ficar assim, ó. Esses dois termos a gente repete. Estou repetindo aqui, ó. 9x mais 9 vezes raiz quadrada de 3x. 9x mais 9 vezes raiz quadrada de 3x. Agora aqui, ó. 9 positivo com 9 negativo. Na soma isso vai dar 0. 9 raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 3, isso vai dar 6 vezes raiz quadrada de 3. Tá legal? Agora aqui, olha só. Vamos lá. 3 vezes raiz quadrada de 3 com mais 9 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 12 vezes raiz quadrada de 3. Agora, 9 mais 9, isso dá 18. E 9 vezes, aqui a gente repete, né? Repetindo aqui e repetindo aqui, beleza? Tranquilo? Tá, beleza. Agora, o que eu fiz? Eu peguei esses dois termos aqui, ó, que estão desse lado como negativo, veio para o outro lado como positivo, né? Troca de lado, troca de sinal. Beleza? E depois, o que eu fiz? Eu peguei esse daqui, ó, que está positivo desse lado, ele veio para cá como negativo. Tá legal? Tranquilo? Aí o que eu fiz depois? Nesse membro aqui, ó, eu coloquei o x em evidência. Mas antes eu somei, olha só. 9 mais 9 dá 18.
9 vezes raiz quadrada de 3 mais 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 12 vezes raiz quadrada de 3. Aí isso tudo em evidência vezes x, beleza? Porque eu coloquei o x em evidência. E aqui nesse membro, olha só, ó, isso vai ficar 18, mais 18 está aqui, e menos 6 vezes raiz quadrada de 3 mais 12 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar mais 6 vezes raiz quadrada de 3, beleza? Tranquilo? Aí aqui o que eu fiz? Eu coloquei o 6 em evidência. Repara que 18 é múltiplo de 6 e 12 é múltiplo de 6. Então, colocando 6 em evidência, isso vai ficar 6 vezes 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes x. Igual. Aqui também eu coloquei 6 em evidência. Então, fica 6 vezes mais 3 mais raiz quadrada de 3. Beleza? Aí simplifiquei o 6 de cá com 6 de cá. De boa? Aí depois o que eu fiz? Peguei isso daqui que está multiplicando, passei para o outro lado dividindo, então ficou x que é igual a 3 mais, né, desculpa. Então, 3 mais raiz quadrada de 3 dividido por 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3. Aí agora, eu multipliquei pelo conjugado do denominador, né? Então, é repetir os termos e trocar o sinal do meio, beleza? Então, ficou assim, ó, ficou 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3, aí vezes 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3. Tá legal até aí? Aí vamos lá, então vem a segunda parte agora. Então aqui, ó, repetindo, né? Então ficou 3 mais raiz quadrada de 3 sobre 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3, aí vezes 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 3 menos 2 vezes raiz quadrada de 3. Bom, resolvendo, multipliquei os numeradores e depois multipliquei os denominadores. Multiplicando os numeradores, vamos lá, olha só. 3 mais 3 dá 9. Aí 3 vezes 2 menos raiz quadrada de 3, então isso vai dar menos 6 raiz quadrada de 3. Agora isso daqui vai multiplicar esses dois termos. Raiz quadrada de 3 vezes 3 dá mais 3 raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes menos 2 raiz quadrada de 3, isso vai dar menos 6. Tá legal? E aqui é um produto notável, né? É a soma pela diferença, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá legal? Resolvendo aqui em cima, olha só. 9 com menos 6, isso dá 3. Menos 6 raiz quadrada de 3 mais 3 raiz quadrada de 3, isso vai dar menos 3 raiz quadrada de 3. Aí sobre, aqui embaixo, ó, 3 ao quadrado dá 9. Aí menos 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vai ficar 2 elevado ao quadrado dá 4. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então aqui vai ficar menos 12, né? Beleza? Porque 4 vezes 3 vai dar 12. Então fica 9 menos 12. De boa? Então aqui em cima a gente repete. Fica 3 menos 3 vezes raiz quadrada de 3. E embaixo vai ficar 9 com menos 12. 9 com menos 12 dá menos 3. Tá legal? Então depois eu peguei esse menos 3 e dividi os dois termos. Então 3 dividido por menos 3 vai dar menos 1. E menos 3 raiz quadrada de 3 dividido por menos 3, isso vai ficar mais raiz quadrada de 3, tá legal? Então x é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 3. Aí ficando assim, olha só. Então, esse segmento aqui, ó, FE, que era o segmento x, né, que a gente chamou de x, ele vale menos 1 mais raiz quadrada de 3, tá legal? E esse segmento aqui, ó, é o lado do triângulo equilátero, que vale 1 mais raiz quadrada de 3. Logo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo de 60, né? Porque é o ângulo interno do triângulo retângulo. Beleza? Aí depois eu botei assim, olha só. Sabendo que o segmento EF é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 3 e EB é igual a 1 mais raiz quadrada de 3, beleza? O segmento EF, que é esse segmento aqui, ó, vale menos 1 mais raiz quadrada de 3, e o segmento EB, que é esse segmento aqui, ó, vale 1 mais raiz quadrada de 3. Vamos achar a área do triângulo FEB em função do ângulo E.
Então eu quero achar a área desse triângulo aqui, ó, em função desse ângulo aqui, ó. Beleza? Então, em função desse ângulo, vai ficar assim, ó. Fica da seguinte forma. Vamos lá. Bom, aqui, ó. Então tá aqui destacando o triângulo, né? EFB. Beleza? Esse lado aqui vale raiz quadrada de 3 menos 1. E esse lado aqui vale raiz quadrada de 3 mais 1. Então a gente vai usar a seguinte fórmula, olha só. Área do triângulo BEF é igual a meio vezes a multiplicação dos lados adjacentes ao ângulo, né? Vai ser a multiplicação desse lado com esse lado. Aí vezes o seno do ângulo adjacente aos lados, né? Então vezes o seno desse ângulo aqui, ó. Tá legal? Então fica assim, ó. A área do triângulo BEF é igual a meio vezes EF vezes EB vezes o seno de 60. Tá legal? Agora só substituindo, vamos lá. Segmento EF vale raiz quadrada de 3 menos 1. O segmento EB vale raiz quadrada de 3 mais 1. Vezes o seno de 60. O seno de 60 vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Tá legal? Então o que eu vou fazer? Olha só, é multiplicação de termos. Então vou multiplicar 2 com 2. Denominador 2 com denominador 2. 2 vezes 2 dá 4. Então fica 1/4. Vezes. Agora aqui, ó. É esse vezes esse. Tá legal? Então vou aplicar a distributiva termo a termo. Ó, vem comigo, não se perde não. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 3. Raiz quadrada de 3 vezes mais 1, isso vai dar mais raiz quadrada de 3. Menos 1 vezes raiz quadrada de 3 dá menos raiz quadrada de 3. Menos 1 vezes mais 1, isso vai dar menos 1. Beleza? Aí vezes a raiz quadrada de 3. Tá aqui, ó. Vezes a raiz quadrada de 3. Tá legal? Aí isso fica, ó, 1/4, ó. 1/4 vezes. Aqui, ó. 3 com menos 1 dá 2. Raiz quadrada de 3 positivo com raiz quadrada de 3 negativo, isso vai zerar. Vai dar 0. Beleza? Aí vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Então aqui, ó. Aqui vai ficar, ó. 1/4, ó. 1/4 tá aqui. 2 mais 0 dá 2. Então fica 2 vezes raiz quadrada de 3. Tá aqui, ó. 2 vezes raiz quadrada de 3. Então fica 1/4 vezes 2 vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Multiplica em cima e repita o denominador. Então 1 que multiplica 2 vezes raiz quadrada de 3 dá 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 4. Repara que dá para simplificar por 2. Então 2 dividido para 2 vai dar 1. Então fica somente a raiz quadrada de 3, né? Porque vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 3. Então isso dá raiz quadrada de 3. E 4 dividido para 2 dá 2. Então tá aí. Essa daqui é a resposta correta. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Valeu, galera? Desculpa aí, ficou um pouquinho embolado, né? Eu fiz um pouquinho na pressa. Preferi não passar limpo, porque é trabalhoso. Vocês sabem como é, né? A gente tenta fazer o melhor para ajudar aí. Não recebe nada por isso. Então eu espero ter ajudado aí vocês aí. Valeu. Um abraço. Até a próxima.